Bom dia, segundo ano! Hoje nós vamos introduzir o estudo do simbolismo na Europa. Então, pessoal, antes de nós iniciarmos o conteúdo em si, o que foi o simbolismo? Foi uma tendência literária que nasceu na França e tinha as teorias estéticas de Charles Baudelaire, e floresceu principalmente na poesia, em diversas partes do mundo no final do século XIX. Tá? Então, o que foi a poesia simbolista? Ela propunha um resgate de símbolos, ou seja, de uma linguagem que compreendesse uma universalidade. O poeta simbolista, ele é um decifrador de símbolos que compõe a natureza ao seu redor. Então, gente, ele quer fazer o quê? Mergulhar no espírito, que se relaciona a algo maior, a uma instância coletiva universal, a uma transcendência. Então, é isso que nós vamos estudar a partir de agora. Para iniciar o estudo do simbolismo, eu gostaria que vocês abrissem a apostila na página 27. Então, gente, para que vocês possam compreender um pouco melhor sobre esse conteúdo, que é bastante importante, que nós vamos estudar, a apostila e eu trouxemos essa imagem para vocês, né? Então, o que seria essa imagem? Seria uma reação à pintura realista. O que seria essa reação? Eles queriam o quê? Uma perspectiva diferente, uma perspectiva espiritual da existência. Então, é algo diferente do parnasianismo, né? Por quê? Porque o parnasianismo, até a pintura realista, eles tinham essa visão do mundo em relação à sociedade, com os problemas e tudo mais. Aqui não, né? Aqui era uma perspectiva diferente, uma perspectiva espiritual da existência. Também, além disso, a exploração da imaginação, então a imaginação sempre estaria a serviço das obras de arte e esse distanciamento da racionalidade. Então, distanciamento do uso da razão. Tá? Então, são características bem marcantes, bem importantes que nós vamos ver relacionadas a esse momento literário aí bem importante para a gente, que é o simbolismo. Então, gente, nós vamos iniciar ali um pouquinho, vamos trabalhar com o simbolismo na Europa primeiro, depois nós vamos para o simbolismo no Brasil. Tem algumas coisas que vocês vão relembrar, porque algumas características do simbolismo a gente já viu lá no parnasianismo. Então, algo que é importante, que ele se desenvolveu paralelamente ao parnasianismo. Ou seja, enquanto estava acontecendo o parnasianismo, o simbolismo começou a ganhar um espaço um pouquinho maior, tá? Por quê? Porque ele foi uma reação contra o materialismo positivista e cientificista do século XIX e do século XX. Ou seja, o simbolismo também foi contra os ideais que o realismo e o naturalismo propunham, tá? Então, o que vem de interessante nessa parte? A psicanálise do Freud e o espiritismo de Allan Kardec e também a negação da existência de Deus, gente, do filósofo Nietzsche. Então, como naquela época vivia-se ainda, né, a ideia do antropocentrismo e tal, então eles acabaram colocando essa teoria aí da negação da existência de Deus, tá? Então foi o que, vamos dizer assim, pautou o trabalho do simbolismo. Outra coisa importante, eles negavam o materialismo, negavam o positivismo, aquele ideal de liberdade, igualdade e fraternidade, e também o determinismo, que foi tão trabalhado lá no naturalismo, que era o quê? Que você era determinado pelo meio que você vive. Se você vive num meio de pessoas boas, você vai acabar, mesmo sendo uma pessoa não tão boa assim, você vai acabar se tornando uma pessoa boa. Outra coisa importante é a radicalização. Os simbolistas, eles eram muito radicais, trabalhavam a subjetividade, diferente do parnasianismo, que trabalhou com a objetividade.
né? Individualismo, característica também bem marcante, e um certo espiritualismo. Por quê? Porque eles se preocuparam um pouco em demonstrar as ideias do Allan Kardec lá, né? Dos ideais dele. Se impunham como marcas importantes dentro do simbolismo. Gente, eles dizem o quê? Que a poesia, ela tem que ser pura, né? Os simbolistas dizem que a poesia, ela precisa vir do inconsciente de cada um, distante da razão, né? Então, o racionalismo para eles não existe, eles negam o racionalismo. O leitor, qual seria o papel do leitor em toda essa história? Ele tinha o papel de refletir, de conceituar e também de imaginar uma realidade que fosse além de toda a experiência objetiva que esse leitor deveria ter. Por causa dessa ideia que tem aqui, eles criaram a teoria das correspondências, que é bem famoso. Então, gente, quando vocês se cair lá no vestibular, por exemplo, qual é a escola literária que trabalhou com a teoria das correspondências? É o simbolismo, tá? Eles dizem o quê? Que ao passar, quando as experiências sensoriais passam pelo filtro dos sentidos, ó, eles usam exatamente essa palavra, elas se confundem, né? Se confundem, aí entra um misto do quê? Da figura de linguagem sinestesia, né? Surgem o quê? Imagens que são captadas pelos sentidos, tá? Então, o que seria essa sinestesia que eu falei para vocês? Seria uma mistura dos órgãos do sentido. Então, essa experiência sensorial misturada com todas essas imagens que os sentidos captam, eles levam o leitor a um êxtase sensorial, ou seja, a um prazer que as sensações trazem. Tá? Então é bem interessante essa parte. Então precisa haver o quê? Uma conexão entre tudo aquilo que é a experiência sensorial e as imagens que essas experiências captam para que o êxtase possa acontecer, tá? Então é bem interessante essa parte. Como eram as poesias, né, os textos do simbolismo? Eles tinham musicalidade, trabalhavam com aliterações, que são repetições de sons vocálicos, ou melhor, de sons consonantais, e as assonâncias, que são de sons vocálicos, as onomatopeias também, que são palavras que representam sons. Ó, aquilo que eu já falei, espiritualismo, misticismo, ocultismo, evasão do mundo, fuga do mundo, né? Oposição também à certeza que vem do racionalismo. Então, como eles eram contra o racionalismo, eles traziam essa ideia de imprecisão das palavras na poesia, né? Que era algo bem importante. Depois a gente vai ver alguns poemas ali na nossa aula pelo Meet para vocês perceberem daí a diferença. A mistura de sons também é algo bastante importante, né? A tendência para o vago e o indefinido, tá? Então, tudo isso, gente, são características que nós podemos ter para o simbolismo. Aí, alguns autores, não todos, alguns autores que faziam parte do simbolismo, eles radicalizaram. O que significa isso? Eles radicalizaram no que diz respeito àquela teoria lá das correspondências que a gente viu sobre o filtro, né? Que as pessoas que precisam passar os sentimentos, as emoções, precisam se complementar e passar por um filtro. E nesse filtro, para você chegar ao êxtase, você precisa sentir ou ter essa concepção de todos os sentidos que se misturam, né? Então, o desprezo pelos valores burgueses, então contra o parnasianismo, porque o parnasianismo valorizava os valores burgueses, renúncia da vida em sociedade, né? Isso aqui, gente, o parnasianismo também usava um pouco, por quê? Porque não que ele recusasse viver em sociedade, mas ele fazia o quê? Ele não se preocupava com os problemas sociais, né? Então isso foi algo que de repente eles podem ter pego lá. Gosto por costumes exóticos também, que eles utilizavam bastante, dando origem ao movimento. Esse movimento ficou conhecido como decadentismo. Gente, não é uma corrente literária, é um movimento que surgiu dentro do simbolismo,
Então, nós temos o simbolismo com todas as características que eu falei para vocês, mas alguns autores eles foram além de toda essa ideia que o simbolismo propunha e eles criaram uma como se fosse uma vertente, que seria o decadentismo, tá? O que vem a ser, quais características o decadentismo tem? Vocabulário vasto, palavras pouco comuns, que eles utilizavam para ficar diferente, né? Situações insólitas, ou seja, situações que não são possíveis no mundo real, figuras macabras, imagens bizarras, pessimismo, totalmente pessimismo, eram pessimistas em relação a tudo que eles escreviam, anarquia, quer dizer, a bagunça, morbidez, falavam muito sobre a morte, e também o individualismo, que não deixa de ser também uma característica simbolista, né? Recusa em viver uma realidade banal, desejo de fuga do real. Então, eles queriam fugir do real, eles queriam fazer algo novo, algo diferente, algo que não seria possível dentro de uma vida normal, né? Por isso essa fuga do real, tá? Gente, eu vou pôr para vocês agora uma musiquinha que eu achei bem legal e que vai adiantar um pouquinho também o conteúdo que a gente vai ver para frente, que vai ser o simbolismo no Brasil, tá? Então eu quero que vocês ouçam essa música, que vocês escrevam no caderno de literatura a letra dessa música, para vocês terem, para lembrarem um dia, tá? Eu vou colocar então, depois a gente conversa mais um pouco sobre ela. Observe, musicalidade é marcante, sinestesia também, subjetivismo constante. O simbolismo observe, musicalidade é marcante, sinestesia também, subjetivismo constante. Misticismo, mistério, busca o transcendente, pra justificar a existência, mergulha no inconsciente. A musicalidade aparece devido a literações, vozes veladas, veludosas vozes volúpias dos violões. O simbolismo observe, musicalidade é marcante, sinestesia também, subjetivismo constante. O simbolismo observe, musicalidade é marcante, sinestesia também, subjetivismo constante. Cruz de Souza é revolta, um tédio que causa dor, obsessão pelo branco, um erótico e o amor. Ao usar muito soneto, tende ao panasianismo, na busca de paz pra alma, explora o simbolismo. Simbolismo observe, musicalidade é marcante, sinestesia também, subjetivismo constante. Simbolismo observe, musicalidade é marcante, sinestesia também, subjetivismo constante. Alfonso de Guimarães, acredite se quiser, associa a Virgem Maria à figura ideal da mulher. Fala do amor e da morte e temáticas de dor. Místico, religioso, teve decepções no amor. O simbolismo observe, musicalidade é marcante, sinestesia também, subjetivismo constante. O simbolismo observe, musicalidade é marcante, sinestesia também, subjetivismo constante. Então, gente, gostaram do videozinho? Muito legal, né?
Então, copiem lá, né? Ouçam de novo, de repente, e copiem no caderno de literatura de vocês essa música, porque ela vai adiantar um pouquinho 2 autores que a gente vai trabalhar, que são brasileiros, quando nós trabalharmos o simbolismo no Brasil, que é o Alfonso de Guimarães e o Cruz de Souza, tá? Então, gente, até a próxima aula. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a alguma coisa que eu falei, né? Se vocês quiserem tirar dúvida, logo nós nos encontramos pelo Google Meet e podemos tirar as dúvidas e resolver alguns exercícios, ok? Beijos para todos, até a próxima!